Olá, bom dia! Estamos aqui no nosso devocional dos Salmos e hoje é o Salmo de número 36, que diz assim: Deus vence todo o mal. Há em meu íntimo uma palavra do Senhor sobre a maldade do ímpio. Aos seus olhos não faz sentido temer a Deus. O ímpio é tão arrogante que não percebe e muito menos rejeita o seu pecado. Suas palavras são maldosas, ardilosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso, a justiça e a prática do bem. Antes de dormir, sua mente trama ações cruéis. Não há nada de bom no caminho que escolheu. Apega-se ao mal cada vez mais. Mas a tua benignidade, ó Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, e os teus juízos insondáveis como o fundo dos oceanos. Tu, ó Senhor, preservas a raça humana e todos os animais. Quão precioso é teu amor, ó Deus! À sombra das tuas asas, os filhos de Adão encontram refúgio. Eles se banquetearão na plenitude da tua casa. Tu lhes saciarás a sede com as águas puras do teu rio do Éden. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz somos iluminados. Estende a tua benignidade aos que se consagram a ti, a tua justiça aos que são puros de coração. Não permitas que o soberbo pise sobre mim, nem que a mão do ímpio me faça retroceder. Eis que tombaram todos os que praticam o mal, foram lançados ao chão e jamais se levantarão. Bom, esse salmo vem falando da maldade do ímpio, vem falando das pessoas que não creem em Deus, das pessoas que não têm respeito por Deus, que não têm temor a Deus. Aqui no início, Davi vem dizendo: há em meu íntimo uma palavra do Senhor sobre a maldade do ímpio. E aí ele começa a falar sobre o ímpio, sobre as pessoas que não têm temor de Deus. E quando ele fala que há em meu íntimo uma palavra do Senhor, eu creio que ele está dizendo que Deus, há no íntimo dele uma palavra do Senhor. Então Deus revelou para ele aquilo que ele diz aqui logo em seguida. Todo esse conhecimento, todo esse entendimento, Deus que revelou para ele. E como ele está falando da maldade do ímpio, das pessoas que não temem a Deus, então eu creio que Deus mostrou, Deus revelou para ele o quanto isso entristece a Deus, sabe? Essas pessoas, como ele diz aqui, ó, aos seus olhos não faz sentido temer a Deus. E vivemos em um mundo, em uma época onde as pessoas não têm mais respeito pelas coisas de Deus, as pessoas não têm, parece que não têm sentimento, as pessoas que não creem em Deus, que não acham que do jeito que vive está tudo bem, que não precisa mudar, que não precisa se esforçar para agir de maneira certa, que tudo pode, que tudo é certo, sabe? Estamos em uma época onde tudo está assim, sabe? Tudo é fácil demais, tudo pode, tudo... Sabe, as coisas estão assim, os pensamentos das pessoas estão cada vez pior, sabe? O modo de agir das pessoas está cada vez pior. E olha aqui o que ele diz em seguida. O ímpio é tão arrogante que não percebe e muito menos rejeita o seu pecado. Então, normalmente, as pessoas que estão longe de Deus, que estão vivendo uma vida errada, sabe? Eles acham que tá certo o jeito que eles vivem. Eles acham que é normal. E eles não percebem, como Davi diz aqui, ó, eles não percebem.
que estão fazendo o mal, que estão no erro, que estão desagradando a Deus. E ele diz, e muito menos rejeita o seu pecado. Porque se eles não percebem que eles estão no erro, então como é que eles vão rejeitar o pecado? Como é que eles vão deixar de pecar? Gente, uma coisa é certa. Quando a gente está no mundo, quando a gente está longe da presença de Deus, a gente acha que é normal mesmo, tudo que a gente faz. E quando a gente conhece a Deus, quando a gente se encontra com Deus e Ele envia o seu Espírito Santo para nos ajudar, quando a gente é cheio do Espírito Santo, e eu não estou falando de batismo com o Espírito Santo, eu estou falando de ser cheio do Espírito Santo mesmo, porque a partir do momento que você conhece a Deus, que você busca a Deus e que você entrega a sua vida para Ele, Ele envia o seu Espírito Santo para viver em você. E o Espírito Santo, ele abre os nossos olhos, ele nos mostra a verdade, sabe? E aí, só assim você enxerga tudo que antes você não enxergava, sabe? E quando a gente conhece a Deus, que a gente tem o Espírito Santo na nossa vida, que Ele abre os nossos olhos, a gente olha para trás e vê, meu Deus, como eu fiz aquilo, como eu era daquele jeito, como eu consegui agir daquele jeito, sabe? Que ridículo! É assim que eu penso, e foi assim que eu pensei desde que eu me encontrei com Jesus, que o Espírito Santo abriu os meus olhos. Eu olhei para trás e falei assim, meu Deus, que vergonha da Priscila que eu era antes. Como que eu agia daquele jeito? Sabe? Que ridícula que eu era. Só que isso só acontece quando a gente conhece a Jesus. Quando a gente tem o Espírito Santo, quando o Espírito Santo abre os nossos olhos. Mas quem está no pecado, quem está no erro, acha que está certo e não reconhece que está no erro e não rejeita o pecado. Acha que está tudo bem. E aqui ele vem dizendo mais coisas sobre a maldade do ímpio, sobre as pessoas que estão longe de Deus. E ele vem dizendo aqui, abandonou o bom senso, a justiça e a prática do bem. Ou seja, as pessoas que estão longe de Deus não têm bom senso, sabe? E abandonou a prática do bem, ou seja, só pensa em maldade. E ele diz aqui, antes de dormir, somente trama ações cruéis. A pessoa só pensa no mal. E às vezes você pode pensar, né? Ah, mas eu conheço fulano, ele não serve a Deus e ele é uma pessoa boa. Aqui não está falando só de pessoas ruins, está falando de pessoas que não temem a Deus. E naturalmente as pessoas que não temem a Deus só vão pensar no erro. Mesmo que não esteja pensando em fazer uma ruindade com alguém, mas está pensando no erro, em coisas que satisfaz a carne, coisas que não agradam a Deus. Deus é santo. E para agradar a Deus, você tem que viver uma vida consagrada a Ele, sabe? Uma vida separada, assim, separada das coisas naturais deste mundo, das coisas que todo mundo faz. Normalmente, se tá todo mundo fazendo, você pode saber que não agrada a Deus, sabe? Porque é difícil você levar uma vida separada para Deus. E se tá todo mundo fazendo, é porque tá fácil demais. Então, aqui Davi, ele vem falando de algo que Deus revelou para ele. É uma palavra do Senhor. Então, é Deus que fala isso. É Deus que mostrou isso para ele. Então, Deus está vendo toda essa maldade. Deus está vendo toda essa falta de temor das pessoas para com ele. Só que, logo em seguida, Davi já começa a falar da majestade de Deus, da bondade de Deus. Aí ele diz assim, mas a tua benignidade, ó Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. E aí ele começa a falar um monte de coisa linda que eu acabei de ler sobre a bondade de Deus, sobre a grandeza de Deus. E ele diz que o Senhor é justo, que o Senhor é bom, que a bondade dele está sobre nós, está sobre a terra, sabe? E aí ele diz que o Senhor é justo. E ele fala assim, os teus juízos
insondáveis como o fundo dos oceanos. Então Deus, ele é tão justo que não dá pra gente entender. Ele é muito bom e ele é muito justo. E mesmo essas pessoas sendo assim, essas pessoas ímpias sendo assim, Deus, ele ainda ama essas pessoas e ele ainda aceita essas pessoas, se essas pessoas se arrependerem. Eu estava vendo uns vídeos no YouTube de uma pessoa que cometeu algo terrível, sabe? Um assassino mesmo. E aí eu tava olhando os comentários e essa pessoa foi presa. E todo mundo contra, todo mundo querendo que a pessoa morra, né? Queria que tivesse pena de morte. E dá pra entender, né? Porque a pessoa cometeu uma coisa terrível, sabe? Dá pra entender. Só que quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece o Deus que você serve, sabe? Você sabe que qualquer pessoa tem chance de arrependimento, tem a chance de mudar e que Deus perdoa qualquer pessoa. E em um dos comentários eu vi um comentário onde uma pessoa perguntava assim: será que Deus perdoa ele? E então tem gente que não conhece a grandeza do amor de Deus, sabe? A verdade é que Deus perdoa sim. Ele é o pior dos assassinos, mas se ele se arrepender, Deus perdoa. Deus o aceita, Deus o transforma. Então, Deus, ele é um amor muito grande, porque só ele para perdoar, só ele para aceitar uma pessoa tão ruim, sabe? E então é um amor e uma justiça que não dá para entender. Olha, são insondáveis como o fundo dos oceanos. Então, a maioria das pessoas nesse vídeo que eu estou falando que eu vi, estava contra. E dá para entender, sabe? Dá para entender as pessoas ficar contra. Realmente foi horrível. Mas Deus, ele é tão amor que se essa pessoa se arrepender e se voltar para ele, ele perdoa. Então, se uma pessoa desse tipo tem chance, qualquer pessoa tem a chance de viver uma vida com Deus, uma vida feliz e plena com Deus, porque Deus perdoa e Deus aceita a qualquer um que se arrepende de coração. Só que a pessoa tem que se arrepender. Então, a pessoa pode ser isso tudo que eu li aqui, ó, ímpio, sabe? Rejeitar a Deus e não temer a Deus e rejeitar os mandamentos do Senhor. Mas se essa pessoa reconhecer que está errado e se arrepender, Deus perdoa. Então, é uma justiça e um amor insondável, que não tem como entender, não tem como sondar. Não tem como. Só Ele mesmo, para ser tão amoroso, para ser tão justo. E olha que lindo esse versículo. Quão precioso é teu amor, ó Deus! À sombra das tuas asas, os filhos de Adão encontram refúgio. E olha o que diz aqui no estudo sobre falar os filhos de Adão. Fala assim, ó. Homem frágil e miserável em seu estado de pecado, que é formado do pó da terra. Então, quando fala o filho de Adão, está querendo dizer isso. Porque Adão foi formado do pó da terra e ele pecou. Então, significa homem frágil e miserável em seu estado de pecado. Então, mesmo nós sendo assim, porque nós somos assim, sabe, não adianta falar, eu sou bom. Não, ninguém é bom. Bom é Deus. Nós somos miseráveis em nosso estado de pecado. Mas Jesus, com o sangue dele, nos limpa, nos lava, sabe? E mesmo nós sendo assim, o amor de Deus, ele é tão precioso que ele nos esconde embaixo das asas dele e nos protege quando nos entregamos para ele, quando aceitamos o seu amor, quando aceitamos a sua justiça, quando tememos a ele. Então, esse é o Deus a quem servimos, sabe? O ser humano é ruim, o ser humano sabe, não merece.
um Deus tão bom e tão justo, mas mesmo assim, o amor dele, a benignidade dele nos alcança, a misericórdia dele nos alcança. E aqui ele vem mais pra frente, ele vem dizendo assim, eles se banquetearão na plenitude da tua casa, tu lhes saciarás a sede com as águas puras do teu rio do Éden, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz somos iluminados. Então, graças a Ele, graças ao grande amor dele, sabe? Nós somos iluminados pela presença dele, sabe? Ele é a nossa luz e nele está a fonte de água viva. Então, qualquer pessoa pode se saciar nessa fonte de água viva. Basta você se arrepender. Não vamos ser como essas pessoas ímpias. Não seja um ímpio. Se arrependa. Deus ainda chama. Deus ainda perdoa. Deus é amor. Deus é justiça. Ele perdoa. Pode ser qualquer pecado. Pode ser qualquer coisa que você tenha feito, que você ache que você é a pessoa mais ruim do mundo. Deus perdoa, basta se arrepender. Então aqui, Davi ele vem falando sobre a maldade do ímpio, sobre as pessoas que não temem a Deus, mas logo em seguida ele vem falando de um Deus poderoso, de um Deus que é cheio de benignidade, cheio de amor, cheio de fidelidade, cheio de justiça. Então ele está querendo dizer que esse Deus, ele é tão justo, ele é tão amoroso, que ele perdoa. Não tem ímpio, não tem pessoa ruim que não tem a chance de perdão, sabe? Todos temos a chance de arrependimento. Ele nos espera, ele nos chama. E essa é a palavra do Senhor hoje para o nosso coração, sabe? Ainda há perdão, ainda há chance. Deus está esperando, Deus está te chamando, Ele está nos chamando ao arrependimento. Essa é a palavra de Deus, que Deus vem falar melhor ao seu coração e eu vou orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Leva essa palavra de encontro, Senhor, com cada vida que está precisando dessa palavra, meu Pai. Fala melhor, Senhor, ao coração de cada um. Toca, Senhor, no coração de cada um, meu Pai. Venha transformar vidas através da Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia, pelo Teu amor, que é imenso, Senhor, que é insondável. Nós te amamos, meu Pai. Muito obrigada. Amém. E até amanhã.